Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo, na verdade? Licenças baratas de Office. O que ninguém te conta? Imagine a seguinte situação. Você está em um dia comum, trabalhando nas suas planilhas, escrevendo documentos, montando apresentações, gerenciando os seus projetos, utilizando o seu computador normalmente ou realizando qualquer atividade importante do dia a dia. Quando de repente você se depara com a seguinte mensagem: ativar o seu Windows, ou você não está vendo uma cópia original do seu Windows, algo do tipo. E quando você se dá conta, algumas funcionalidades começam a falhar, ou, se for no caso do Office, este entra em modo limitação. O sistema começa a emitir alertas e você se depara com uma das mensagens mais temidas por qualquer usuário. E naquele mesmo instante, bate aquele desespero. Poxa, e agora? Que contratempo! Você precisava terminar aquela atividade, aquele trabalho acadêmico, quem sabe aquele trabalho, entregar aquela planilha para o teu chefe. Por conta dessas dificuldades, acaba recorrendo, inclusive, a métodos claramente arriscados. Outros procuram soluções que parecem até legais, porque viu um anúncio no site ali bonito, com comentários positivos e promessas de ativação permanente. Quem se familiariza com isso? Bom, a grande verdade é que o usuário final, ele não está pensando em licenciamento corporativo. Ele não está pensando em MAC, nem em KMS, nem em contratos de volume. A maioria das pessoas não estão tentando sequer fraudar chave de licença. Elas só querem continuar vivendo normalmente dentro do mundo digital, tentando estudar, trabalhar, produzir conteúdos, quem sabe, criar ou até simplesmente manter funcionando os sistemas essenciais. Essa é a grande verdade. E quando essas soluções oficiais parecem distante demais da realidade financeira de muitas pessoas, o mercado alternativo deixa de parecer um risco e começa a aparecer uma oportunidade. E se você decidir entrar nesse mercado, talvez exista uma recomendação ainda mais importante do que a própria ativação. Mas, de qualquer forma, caso você decida, documente tudo. Guarde cada nota fiscal, as imagens da oferta, os prints da compra, inclusive as mensagens de suporte, os registros de ativação, principalmente. Registre qualquer falha futura, desde a ativação desse software até eventual aspiração ou indisponibilidade do servidor, ou até mesmo falhas de validação da própria ferramenta. Porque no universo digital, provas desaparecem rapidamente e talvez isso seja apenas a ponta do iceberg. Bom, uma licença oficial pode custar milhares de reais. Enfim, na internet ela aparece por menos de R$ 100. Bom, a pergunta não é: funciona? A pergunta correta é: por que existe uma diferença tão absurda de preço? No modelo corporativo oficial, empresas firmam contratos específicos de volume. Essas licenças são vinculadas à estrutura empresarial, controles ativos e regras próprias de uso. No modelo tradicional, destinado ao consumidor final, uma licença corresponde a um computador com vínculo individual, pessoal, identificável. Tipos de licença: Retail. A licença Retail é o modelo tradicional destinado ao consumidor final. É o modelo mais próximo da ideia da propriedade pessoal digital. Uso pessoal, conta vinculada e suporte oficial. Já a licença Owen normalmente acompanha um equipamento ou dispositivo. Sabe aquele notebook que você acabou de comprar numa loja, ou aquele computador? Bom, na maioria das vezes já vem com a licença ativada, no sistema operacional. E por vir pré-instalada, não é transferível. Um exemplo, Microsoft 365. O sistema operacional Microsoft 365 funciona por assinatura, como vínculo em uma conta com atualizações constantes de integração em nuvem. Assinatura, multidispositivo e atualizações contínuas. Já o modelo LTSC é voltado para ambientes corporativos que priorizam estabilidade, sem mudanças frequentes e com um foco empresarial. Corporativo,
estabilidade e longo prazo. Esse é o diferencial desta licença. Bom, e no tocante às licenças MAC, dentro do ambiente corporativo existe a chamada chave MAC. MAC significa Multiple Activation Key. A chave MAC não é a chave mestra universal. Ela não desbloqueia qualquer produto indiscriminadamente. Ela representa um contrato corporativo específico, com quantidade limitada de ativações e vinculado a produtos determinados. MAC é diferente de chave universal. MAC é equivalente à chave corporativa de múltiplas ativações. Uma única chave, por exemplo, pode representar dezenas de centenas ou até milhares de ativações. E é aqui que nasce o mercado paralelo. Já no tocante às licenças KMS. KMS funciona de maneira diferente. KMS significa Key Management Service. Nesse modelo, os computadores se conectam periodicamente a um servidor corporativo interno, responsável por validar e renovar as ativações. KMS é diferente de nuvem pública. KMS é equivalente à ativação via infraestrutura corporativa. Conseguem perceber a diferença dessas duas últimas licenças? No caso de licença OWIN, que é aquela licença para o usuário final. Por isso, muitos produtos KMS, por exemplo, apresentam falhas quando utilizados fora do ambiente empresarial para o qual foram originalmente projetados. Licenciamento digital corporativo é muito mais complexo do que simplesmente ativou ou não ativou. O ciclo do mercado paralelo. Bom, empresas compram lotes corporativos, parte dessas ativações sobram e algumas acabam reaparecendo em marketplaces digitais por valores irrisórios. O consumidor comum raramente entende essa diferença. Aqui está o ponto mais importante. Você não está comprando uma licença nova, você está adquirindo uma ativação derivada de um contrato corporativo de terceiros. E isso pode ser identificado tecnicamente com um simples comando no prompt do Windows. Este que está aparecendo na sua tela agora. Aqui, essa imagem, este print, representa a mensagem CMD. É possível verificar se a licença pertence ao modelo corporativo ou não. Expressões, por exemplo, como MAC, KMS, volume ou Grace Licenser revelam muito mais do que a maioria imagina. Uma chave pode ser válida tecnicamente e ainda assim não ter sido originalmente destinada ao consumidor doméstico. E aqui a discussão deixa de ser tecnológica, ela passa a ser também consumerista e contratual. O Código de Defesa do Consumidor garante ao comprador o direito à informação clara, adequada e ostensiva sobre o produto adquirido. Quando o consumidor médio acredita adquirir uma licença pessoal permanente, mas recebe uma ativação corporativa derivada de contrato empresarial, surge um debate relevante sobre a transparência e expectativa legítima. Bom, no direito civil moderno, relações contratuais devem respeitar boa-fé objetiva e dever de transparência. Isso significa que informações relevantes precisam ser compreensíveis para o consumidor comum. Como o consumidor deve agir? Bom, caso exista dúvida sobre a natureza da licença adquirida, o consumidor deve realizar a instalação, efetuar a ativação, conforme descrito pelo próprio site ou fornecedor da chave. Espero que seja da própria Microsoft, é muito mais seguro e garantido. O cliente ele precisa estar munido de nota fiscal, os prints da oferta, conversas com suporte, como já foram mencionados, resultados técnicos e protocolos e e-mails, inclusive. Bom, o caminho correto sempre escalonado. Primeiro suporte, depois registro formal. Se necessário, recorrer ao PROCON. E, em último caso, juizado especial civil. E, não menos importante, procurar um advogado da sua confiança. Inclusive, seja especializado ou tenha expertise no assunto. Mas o objetivo principal deve ser a resolução e a transparência, não o conflito direto. O modelo oficial oferece estabilidade, suporte e vínculo claro. Já o mercado paralelo oferece baixo custo, mas também imprevisibilidade. Bom,
Sobre o mercado paralelo e sobre essas licenças baratas, funciona? Sim, dependendo do ponto de vista. Mas funcionar não significa necessariamente que aquele modelo foi criado para o consumidor final. Em tecnologia, em licenciamento, em direitos digitais, educação continua sendo a maior proteção do consumidor, porque talvez o maior problema nunca tenha sido apenas ativar, e sim compreender exatamente o que está sendo adquirido. Porque no mundo digital, o problema nem sempre está naquilo que vemos, mas naquilo que permanece oculto abaixo da superfície. Eu sou Maximiliano Souza.